Nos últimos anos, o futebol vem passando por uma transformação silenciosa, mas extremamente profunda. Aquela lógica antiga de que camisa pesa, de que tradição ganha jogo sozinha, já não se sustenta como antes. Isso fica cada vez mais evidente quando olhamos para clubes gigantes históricos multicampeões como São Paulo, Manchester United, Milan, Santos ou Vasco, enfrentando dificuldades constantes, enquanto clubes considerados pequenos ou até médios como Mirassol, Remo, Brighton, Girona ou RB Leipzig vivem momentos de crescimento, organização e até protagonismo. Mas afinal, por que isso está acontecendo? Bem, porque os grandes estão caindo e os menores estão subindo. É isso que a gente vai explicar hoje. Durante décadas, os grandes clubes viveram de uma vantagem estrutural quase imbatível. Eles tinham mais torcida, mais dinheiro, mais visibilidade, mais poder político e mais facilidade para contratar os melhores jogadores. Só que o futebol mudou, e mudou muito rápido. A profissionalização da gestão, o acesso à informação, a globalização do mercado e a revolução tática fizeram com que o jogo ficasse mais democrático. Hoje ganhar depende muito mais de organização do que apenas de história. Vamos começar falando dos clubes grandes e tradicionais. O primeiro grande problema é a gestão. Muitos desses clubes se acostumaram a vencer mesmo sendo mal administrado. Dívidas eram encampurradas para frente, decisões eram tomadas com base em pressões políticas, vaidade e eleição interna, e não em planejamento esportivo. O São Paulo é um exemplo claro disso, um clube que foi referência mundial em gestão nos anos 2000. Hoje vive com dívidas altíssimas, troca constante de treinadores, elenco inchado e decisões que muitas vezes parecem imediatas. A pressão por resultado rápido impede qualquer projeto de médio ou longo prazo. No caso do Manchester United, o problema é ainda mais evidente. Após a saída de Sir Alex Ferguson, o clube nunca conseguiu encontrar o rumo claro. Foram bilhões gastos em contratações e secretário esportivo, jogadores contratados por marketing, treinadores com ideias completamente diferentes assumindo o time em sequência, e uma diretoria mais preocupada com lucros comerciais do que com o futebol. O resultado disso é um clube gigantesco com uma marca global fortíssima, mas que dentro de campo parece perdido, sem identidade, sem padrão de jogo. Outro ponto crucial é o peso da tradição, que ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. A camisa pesa, mas hoje ela pesa mais contra do que a favor. Jogadores jovens chegam nesses clubes sob uma pressão absurda, com cobrança imediata, pouca paciência da torcida e da mídia, e qualquer erro vira crise. Não há espaço para reconstrução. Perdeu 2 jogos, o treinador já está ameaçado. Um jogador errou um pênalti, vira vilão nacional. Isso cria um ambiente tóxico, instável e claramente improdutivo. Além disso, clubes grandes costumam ter elencos mal montados. Em vez de contar com peças que se encaixam em um modelo de jogo, contratam nomes, jogadores caros, famosos, muitas vezes em fim de carreira, com salários altíssimos e pouco rendimento. Isso gera um desequilíbrio interno enorme, tanto financeiro quanto esportivo. Enquanto isso, a base é mal aproveitada ou usada apenas em um momento de desespero. Agora, quando olhamos para clubes menores sem ascensão, como Mirassol e Remo, o cenário é completamente diferente. Esses clubes sabem exatamente quem eles são e até onde podem ir. Eles não tentam dar um passo maior que a perna. O Mirassol, por exemplo, se tornou um dos clubes mais organizados do interior paulista. Investiu pesado em estrutura, em categorias de base, em análise de desempenho e em contratações pontuais. O clube entende que não pode competir financeiramente com os grandes, então compete na organização. Esses clubes trabalham com planejamento realista. Eles definem metas claras, subir de divisão, se manter, valorizar atletas, vender bem e investir. Não existe a ilusão de que precisam ganhar tudo o tempo todo. Isso traz tranquilidade para o ambiente, permite que treinadores tenham tempo para trabalhar e que jogadores evoluam sem um plano de cobrança absurda. Outro fator essencial é a inteligência de mercado. Clubes menores buscam jogadores subvalorizados, atletas que foram descartados por grandes clubes, jovens promissores da base ou jogadores que se encaixam perfeitamente em um modelo de jogo específico. Não contratam por nome, contratam por função. O Remo, por exemplo, nos últimos anos tem mostrado uma evolução clara na montagem de elenco, apostando em jogadores identificados com o projeto e com fome de crescimento. Além disso, esses clubes costumam ter ambientes mais saudáveis, menos pressão midiática, menos interferência política, menos vaidade, o foco está no futebol. Jogadores se sentem mais valorizados, treinadores conseguem implementar ideias e a torcida, mesmo exigente, entende melhor o contexto do clube. No futebol europeu, vemos isso com clareza em clubes como Brighton, Girona e Atalanta. São clubes que usam dados, scouts avançados, planejamento financeiro e uma filosofia clara. Vendem seus principais jogadores sim,
mas já sabem exatamente quem vai substituí-lo. Não entra em desespero, o sistema é mais forte que o nome individual. E aí chegamos a um ponto central. O futebol deixou de ser um jogo de gigantes contra pequenos e virou um jogo de bem geridos contra mal geridos. Hoje não vence quem tem mais títulos na parede, vence quem trabalha melhor no dia a dia. A tradição não desapareceu, mas ela só faz diferença quando vem acompanhada de organização, profissionalismo e visão moderna. Os clubes grandes ainda têm uma enorme vantagem em questão de torcida, receita, visibilidade e história. Mas se não se adaptarem, essa vantagem vira um peso. Já os clubes menores entendem que precisam ser melhores fora de campo para competir dentro dele. No fim das contas, o que estamos vivendo é uma inversão de lógica. Não é que os clubes pequenos ficaram gigantes da noite para o dia, é que os gigantes pararam no tempo, o futebol evoluiu e quem não acompanha fica para trás. A ascensão de clubes como Mirassol e Remo não é acaso, é consequência direta do trabalho sério, planejamento e entendimento do jogo moderno. E a pergunta que fica é: será que os grandes vão aprender com isso ou continuar repetindo os mesmos erros esperando que a camisa resolva? Porque no futebol atual a camisa sozinha não ganha mais jogo.